Bem-vindos e continuamos a falar sobre CSS. Vimos então no vídeo anterior o outline, que nós aqui recordamos rapidamente, a outline, e podemos colocar aqui, por exemplo, 20px, solid e yellow, ok? E desta forma estamos a definir um contorno imediatamente a seguir ao meu border, ok? Portanto, quando falamos aqui do Box Model, neste caso temos o border e imediatamente a seguir, onde aqui surge margin, existe ainda um outro elemento então que é o outline, ok? Vamos falar sobre, neste caso, neste vídeo, sobre o margin, ok? Reparem que existe aqui um espaço e se eu eliminar aqui, não vou eliminar, eu vou colocar aqui um comentário apenas para que esta implementação, esta propriedade não seja executada. Reparem o que é que vai acontecer aqui ao meu código quando eu refrescar, ok? Apareceu ali então o facto do outline ter desaparecido, mas ter mantido aqui esta distância para aquele elemento do HTML que existe anterior. Ora, nós podemos controlar esta distância utilizando para isso então aquilo que se chama o margin, ok? Ora, nós aqui já temos o margin definido. O margin basicamente consiste numa propriedade que pode ser descrita da seguinte forma: margin, como temos ali em cima, mas podemos desmantelá-la em margin.top, margin. Ou melhor, não é ponto, é traço left, margin, traço right e margin, traço bottom. E o bottom significa neste caso topo, esquerda, direita e fundo. Ora, quando nós utilizamos uma implementação deste género, margin, e depois atribuímos os diferentes valores, já o referimos aqui em vídeos anteriores, que estamos aqui, neste caso, a usar o valor do topo, depois o valor da direita, o valor do fundo e o valor da esquerda, ok? É evidente que nós poderíamos aqui produzir este mesmo margin com estas 4 linhas. Ora, verifica-se então que não é necessário neste caso e basicamente o que o margin me permite fazer é aumentar ou diminuir a distância do meu elemento relativamente dentro da estrutura do ficheiro HTML. E neste caso, se eu colocar aqui, por exemplo, 60, eu vou estar a aumentar a distância do topo, uma vez que o primeiro valor corresponde à distância do topo, ok? Reparem, eu vou gravar, neste caso quando eu for a refrescar, automaticamente aumenta-me a distância do topo. É evidente que eu tenho agora aqui no meu div uma distância considerável para o início da minha página. Neste caso, então, eu teria que alterar aqui, neste caso, esta variável que aqui está, ou este valor que aqui está, para 0, e neste caso iríamos ter, então, o meu div praticamente encostado, ou pelo menos alinhado com o conteúdo do meu texto, ok? Da mesma forma que temos então o margin, temos ainda o pathing, que já utilizámos aqui, são eles que fazem parte também, estes dois elementos fazem parte daquilo que se chama o CSS Box Model, ok? E ele funciona genericamente da mesma forma. Neste caso, o pathing tem um comportamento que irá influenciar a distância entre o conteúdo e a border de um determinado elemento, enquanto que a margin define o comportamento, neste caso a distância, entre este elemento, que tem esta border, por exemplo, e os outros elementos HTML. Ora, se eu alterar aqui o valor do pathing, por exemplo, para 45, por exemplo, reparem o que vai acontecer, neste caso 45 a toda a volta, vai simplesmente aqui organizar-se o meu div de forma a que existam 45 pixels à volta de todo o texto, ok? E, portanto, são conhecimentos genéricos e básicos que nós já tínhamos visto em vídeos anteriores, mas que serviram especificamente e apenas para nós consolidarmos aquilo que são conhecidas como as propriedades CSS Box Model, ok? Que têm influência na apresentação visual, ou pelo menos no contorno das nossas tags. Vou aqui deixar ficar também o outline e vamos ver qual é o resultado. Reparem que o resultado da existência do outline não tem influência direta sobre o margin, neste caso que é a margem entre os diferentes elementos, ele simplesmente adiciona aqui uma cor. É evidente que se eu aqui quiser ser demasiado rude e colocar um outline de 100, reparem o que vai acontecer, ele vai automaticamente esconder os elementos que pertencem a outras tags do meu HTML. Portanto,
Algum cuidado deverá ser necessário na utilização deste tipo de propriedades. Evidentemente que este tipo de implementação não faz qualquer espécie de sentido, e por isso os valores que se usam normalmente são valores muito residuais, neste caso, por exemplo, aqui um 3 ou um 2, por exemplo, apenas para colocar ali uma pequena linha amarela em volta do nosso div. No próximo vídeo vamos continuar a avançar no CSS, eventualmente começando a entrar já em alguns tópicos ligeiramente mais avançados.